Graça e paz, irmãos, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom ter mais uma oportunidade de ouvir ao Senhor e a sua palavra, amém? Eu vou pedir a todos que sigam comigo na epístola de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou perando. Estamos perando. Tiago, no capítulo 3. Amém? Nós vamos fazer a leitura do verso 13 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, irmão? Feche os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Teu nome. Pedimos que o Senhor, Pai, nos perdoe em todas as falhas, Senhor, porque temos ofendido o Teu santo nome, com atitudes, pensamentos, maneiras de falar. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração, Pai, para a Tua palavra e que possamos deixar de ouvir vozes de homens, Pai, mas tão somente ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Quantos aí têm irmãos? Levanta a mão. Irmãos, tem irmão? Quem tem mais de 2 irmãos? Mais de 3? Mais de 4? Mais de 10? Mais de 17? Ninguém, né? Muitos irmãos, né? Você que tem irmão ou irmã, enfim, né, irmãos, você deve ter percebido, né, na tua vida, no dia a dia, como é divertido o convívio entre irmãos, não é? Tem aqueles momentos que a coisa está tudo muito bem, às vezes a diferença de idade é grande, às vezes não é tão grande assim. Tem dia que a coisa parece estar pegando fogo, um no pescoço do outro, e essa é a vida, não é? Entre os irmãos. E nós lemos aqui, meus irmãos, o texto escrito por Tiago, no capítulo 3. Este Tiago, o autor aqui dessa epístola, é Tiago, o justo. Existem alguns Tiagos, não é, que a Bíblia cita, entre eles também apóstolos, e tem este Tiago, o justo. Este ele é meio-irmão do Senhor Jesus. Este é filho de Maria, não somente ele, mas como ele e outros irmãos e irmãs são meio-irmãos do Senhor Jesus. E eu fico pensando, meus irmãos, como deve ter sido ser irmão ou meio-irmão do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que o Senhor Jesus em momento algum teve pecados. Ele passou por todas as coisas. Foi provado, foi testado, foi tentado e em todas elas a Bíblia diz que ele não teve pecado algum. Agora imagina o Senhor Jesus quando criança. Imagina uma criança. Não é? Minha filha amanhã completa 10 anos de idade. E entre ela e o meu menino, os dois são bem agitados, mas ela em especial tem uma pilha interessante, né? Que não para nunca, e uma mente brilhante
para fazer arte, né? Hoje eu estava meditando e saí do meu quarto. Quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi, parecia pichado na porta do quarto, assim, Rebé e um quê? Deve ser de Rebequinha, eu imagino, né? Porque o nome dela é Rebeca, não tem quê. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, chamei ela e falei, Rebeca, vem aqui. O que é isso aqui? E ainda ela brincou comigo. É a porta, papai. Você vai ver a porta da tua orelha, menina. Quem que escreveu isso aqui? Ela já começou a dar aquela murchadinha de orelha. Eu falei, com o que você escreveu? Porque estava meio... Sabe quando você... O efeito é o efeito do blur. Como é que chama isso? Você já viu quando pichou? E que fica meio... Não fica definido, borrado. Isso. Nas bordas, assim, né? Eu falei, será que ela achou uma lata de tinta e pichou minha porta aqui? Eu falei, com o que você fez isso? Ela, com desodorante. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Ela catou o desodorante. Eu falei, isso aqui por acaso é o sovaco, menina? Aí ela abriu os olhos desse tamanho. Mas filhos, não é? São assim, são divertidos. Crianças que têm uma imaginação, têm uma pilha, não é? Agora eu queria que você pensasse no Senhor Jesus, em que nunca, em momento algum na sua vida, ele desobedeceu os seus pais. Conviver com o irmão, e que às vezes se faz alguma comparação, deve ser uma coisa difícil, não é? A sua mãe te compara às vezes? A sua mãe faz assim? A Cris não faz isso, não sei o que e tal, né? Alguma coisa assim? Agora, você imaginou o Senhor Jesus, uma criança que não tem pecados, que não é desobediente? Você que tem filhos, desses arteiros, diante de uma criança obediente, que segue as recomendações, segue os comandos que os pais dão, quem você preferiria? Então é bem provável, e aqui é totalmente da minha parte, né? Que em algum momento, se José ou se Maria tenham dito, né? Fala, poxa vida, meu, vocês não estão vendo? Olha aí o teu irmão que não faz essas coisas, para um pouco, dá sossego, talvez Tiago, né? Talvez Judas e os demais ali, olha aí, dá uma olhada no teu irmão, olha como ele é quietinho, olha como ele é obediente, faça igual. E a Bíblia diz que Tiago é o primeiro ou o segundo, não é? De Maria na sequência de Jesus. Então, crescer entre irmãos já tem algum desafio, e você ter um irmão que a sua infância inteira é perfeita, deve ser difícil, não é? Você ser comparado a este que não erra, que não comete erros, não é? E assim segue. E o crescimento deles, a idade o tempo foi passando, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Portanto, até os 30 anos, eles conviveram como uma família, exatamente como uma família comum naquele tempo, uma família, então, em que os filhos, os homens, seguem a profissão do seu pai, aprendem a profissão do seu pai, se desenvolvem, então todos eles eram então ensinados na carpintaria, como era José, e tinham o dia a dia, chegavam em casa, tinham os seus momentos em família. Nós vemos a Bíblia ensinando que aos 12 anos de idade, no evento de Páscoa, eles vão até Jerusalém, e ali é tão comum para José e para Maria, um menino obediente, um menino que não precisa ficar chamando a atenção, que eles saem e a preocupação com os demais filhos e vão embora, e cerca de um dia depois começam a dar conta que, começa a contar, esse aqui está comigo, cadê Jesus? Cadê? 3 dias depois eles encontram o Senhor Jesus de volta lá no templo, e ali questionando, não com agressividade, mas numa conversa, questionando os mestres e doutores da lei, que se surpreendem com a capacidade e a leitura, não é? Que faz o Senhor Jesus de todas as coisas, da lei, dos princípios, e estão lá. E eles olham para ele e falam, olha, mas por que você fez isso, não é? E não é uma chamada de atenção, E ele responde, olha, mas vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus tem plena convicção, pleno conhecimento de quem é, do seu chamado. Em momento algum, o Senhor Jesus teve dúvidas ou não sabia
do seu propósito aqui neste lugar. E aos 12 anos de idade, ele já afirma: na casa do meu Pai, dizendo a todas aquelas pessoas que talvez olhassem para aquele menino e, poxa, é uma criança ainda, não sabe bem o que fala, mas ele já se apresentava ali como o Filho de Deus, que veio a este mundo com um propósito. Então ele segue para casa, a vida continua entre ele e os seus irmãos, é uma família. Até que chega aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Se você faz leitura de apócrifos, já ouviu falar sobre apócrifos, que são textos que não têm autoridade reconhecida, alguns usados historicamente, outros não, nem para isso servem, mas muitos apócrifos falam da infância de Jesus. Falam que o Senhor Jesus, uma vez brincando, um dos colegas dele brincando, morre e ele ressuscita aquele menino para voltar a brincar. Outros vão dizer que ele pegava pedaços de barro, formatava como se dando forma de um pássaro e soprava ali para que ele criasse vida e saísse voando. Tem uma série, meu irmão, de notícias falsas acerca da infância do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, onde ali é dado o milagre daquele casamento, não é? As bodas de Caná da Galileia, onde ele transforma água em vinho, a Bíblia diz que ali se manifesta, é visível e começam as manifestações do seu poder. Portanto, até os 30 anos de idade, o Senhor Jesus, como uma criança, adolescente, então um adulto normal, igual a todos os demais. Diferente porque ele não tinha pecados. Diferente pela vida, não é? Em que ele levava, mas os seus irmãos ali, talvez como José, por olharem o pai tendo preferências a ele, por olharem ele sendo diferente, começaram a rejeitá-lo e procuraram matá-lo. Os irmãos do Senhor Jesus, da mesma sorte. A Bíblia diz que nenhum deles acreditava que de fato o Senhor Jesus era o Messias. E aí eu queria que você parasse para pensar um instante, meu irmão. Você já pensou você conviver 30 anos em casa? Que privilégio! Com o Senhor Jesus. E aí você nasce, começa a se desenvolver, falar, babar, né, arrancar catota do nariz. Aí você fica uma criança já com uma certa consciência, e aí os teus pais começam a dizer que o seu irmão, ou meio-irmão, não foi uma criança que nasceu de maneira normal, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Que um anjo, não é, se manifestou à mamãe e disse que dele viria, não é, o Espírito Santo, e ela conceberia e daria à luz uma criança. Como os profetas diziam, como Isaías comentou de que uma virgem daria à luz, não é? E este menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros, é dele que se falava toda a profecia. Sabe tudo isso que você está aprendendo lá na escolinha, lá no templo, meus filhos? É do teu irmão que está se falando. Bom, o dia a dia, o cotidiano foi fazendo com que aqueles meninos, e também, não é, a Bíblia não diz quantas moças, mas também filhas que Maria teve, não é, com José, simplesmente não criam que Jesus era o Messias. Eu queria que você fosse comigo no Evangelho de João, no capítulo 7, para que fizéssemos ali uma leitura. João no capítulo 7, a palavra diz assim no verso 1: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Essa altura o Senhor Jesus já era bastante conhecido, muito famoso nas regiões ali além da Judeia, e as pessoas já tinham ódio, já tinham, não é, motivos para buscar matá-lo. E aqui o Senhor Jesus ele não desce à festa, mas anda longe, exatamente por esse motivo, porque ainda não havia chegado a hora, não era tempo da crucificação, então ele estava ali mais afastado. Verso 2: Mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Então os irmãos, muitas pessoas podem talvez
contra-argumentar aqui dizendo, bom, irmão é irmão, a gente se chama de irmão, não é? Mesmo não sendo do mesmo sangue físico, mas somos do mesmo sangue, o sangue de Jesus. Nos chamamos de irmão. Talvez aqui estes irmãos fossem os discípulos, mas enroscou aqui. Seria esquisito se os discípulos dissessem para que ele fosse se juntar com os discípulos, sendo que ele estava com os discípulos. Então acompanhe aí a leitura, no verso 2. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhes disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Ora, você deve se lembrar, ecoando aí, mostre-se ao mundo, mais ou menos pessoas dizendo, médico, cura-te a ti mesmo. Se você não é poderoso para fazer tantas coisas, desce daí da cruz. Mostre-se ao mundo. São expressões muito semelhantes. Você não é o bom, não é o todo-poderoso, não é o Filho de Deus. Então mostre-se, mostre os seus milagres. Quem está dizendo essas coisas para eles são os seus irmãos, ou meio-irmãos. E aí, verso de número 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Os seus irmãos não criam nele, inclusive Tiago, que é este que escreve a epístola. E eu queria que você fosse comigo agora para o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Jesus já no seu ministério, já deixou a sua casa, a sua habitação, a sua maneira de viver, como sempre foi até os 30 anos de idade. A Bíblia não diz exatamente quando José morre, não é? José é o pai, então, destes demais e aquele que foi escolhido para ser, não é, casado com Maria. A Bíblia não diz quando ele morre, mas naturalmente, pela morte do pai, o filho mais velho assume a liderança da casa. E diante dos 30 anos de Jesus, em que o Senhor Jesus deixa a sua casa, deixa a sua família e segue o ministério, é Tiago quem tem que assumir essa posição, é Tiago quem tem que assumir essa função. É por isso que você, no momento da crucificação, encontra o Senhor Jesus dizendo, não é, a João, olha aí, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Porque Maria já era viúva àquela altura. E precisando agora de cuidados, se do filho mais velho, se não de que se casasse novamente. E nesse momento aqui, o Senhor Jesus então já havia deixado a sua habitação e o seu modo de vida normal, seguindo o seu ministério. No capítulo 6, verso 1 diz assim, olha, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Veja, pessoas que não tinham um contato tão forte ou tão presente com o Senhor Jesus, se admiravam com as suas palavras, com a sua autoridade, mas os da própria casa não. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? As pessoas estavam admiradas. Porque o Senhor Jesus não era um homem comum, não era um profeta, como o profeta era conhecido na altura. Mas o poder de Deus se manifestava através do Senhor Jesus. Então as pessoas ali, que sinais e milagres são esses que ele faz? E aí vem a pergunta no verso 3. Ora, não é este o carpinteiro, porque ele era filho de José, carpinteiro, aprendeu com seu pai a profissão e assim seguia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Provavelmente aqui talvez José já fosse morto por não ter sido citado. Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui também conosco as suas irmãs? Falando da família. E eles estavam admirados e dizendo, olha, eu sei quem ele é. Eu vi esse garoto crescendo. Eu vi onde ele habitava ali em Nazaré. Eu sei que ele trabalha com carpintaria. Eu conheço a sua mãe ali, olha aí, a mãe dele aí. Olha aí os irmãos, Tiago, José,
Simão, Judas, suas irmãs. E aí ele continua, e ficavam escandalizados por causa dele. Esse é o impacto, meu irmão, e a surpresa das pessoas pela autoridade e pelo poder de Deus que se manifestava na pessoa do Senhor Jesus. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que se fez homem e habitou entre nós. E aí o verso 4. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Um profeta na sua própria casa não tem honra. Muito provavelmente a citação da sua própria casa é a citação de que seus irmãos não criam em quem ele de fato era. Então a Bíblia aqui apresenta os irmãos do Senhor Jesus e também fala sobre moças. A tradição indica duas, mas é tradição, não tem fundamentação bíblica, a gente não pode dizer quantas foram. O fato é que Maria, depois de ter nascido o Senhor Jesus, ela concebeu também outros filhos com José, o seu marido. E são estes aí. Entre eles, Tiago, que você leu comigo a epístola, e entre eles também Judas, que você observa, a epístola de Judas também é de autoria do meio-irmão do Senhor Jesus. O interessante é que até o momento da crucificação, nenhum destes 4 aqui citados, criam, pelo menos a Bíblia não dá indícios de que eles participavam ou caminhavam com Jesus, mas ao contrário, indicavam que eles simplesmente não criam. E o instigavam, desce lá para a festa, se apresenta. Essas coisas não devem ser feitas às escuras, mas vai ao meio das pessoas para que vejam. Não é você o Messias? Ora, todos precisam conhecer o Messias. Essas provocações, meu irmão, são exatamente as mesmas daqueles que ficavam dizendo, médico, cura-te a ti mesmo. Desce daí, faz um milagre aí para a gente ver se não é o poderoso. São as mesmas provocações. E assim foi a vida dessas pessoas, dessa família, até a crucificação. Quando chega na crucificação, você encontra ali Maria, mas não encontra relatos da presença dos seus irmãos. Nenhum deles foi lá para defendê-lo, nenhum deles foi lá para olhar e observar o seu sofrimento, mas eles estavam distantes. Mas alguma coisa acontece de diferente. E a partir da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia indica que a partir dali, os seus irmãos passaram agora a crer que de fato ele era o Messias. Se você for comigo a epístola de 1 de Paulo aos Coríntios, não é? No capítulo 15, 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo narra esses eventos, inclusive a ressurreição, e ele dá algumas informações aqui que são importantes para que você perceba. E até aqui, meu irmão, enquanto você localiza, às vezes nós temos pessoas na família, não é? Que não conhecem ao Senhor Jesus. Nós somos cristãos e apresentamos em casa, temos um procedimento diferente por conta da fé e por conta do Espírito que nos ensina a caminhar. E na família nós encontramos pessoas que não creem. Isso também aconteceu na família do Senhor Jesus. 1 de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, vamos ver aí do verso 1 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Verso 5. E apareceu a Pedro
e depois aos 12. Ele está falando de quem aqui? Do colégio apostólico. Está falando de Pedro, apóstolo Pedro, e aos 12, agora os 12, não é? Apóstolos. E com Pedro junto no meio dos 12, não é? Você sabe que depois que Judas se enforca, não é? Entra outro colocado e nomeado para o colégio apostólico. Então, aos 12 ali. Então, apareceu a Pedro e depois aos 12, verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, depois de ressuscitar dos mortos, o Senhor Jesus vai fazendo aparições, ele se apresenta para algumas pessoas, para o colégio apostólico, numa reunião com mais de 500 pessoas ali, juntas, das quais contemporâneas do apóstolo Paulo, que ele diz, se você for percorrer, você ainda vai encontrar gente. Pode ir atrás que tem testemunho que afirma o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus foi visto por todos eles. Não é um mistério a sua ressurreição. Não é coisa para alguns apenas, mas muitos outros viram. Embora alguns destes que viram já tenham morrido ou adormecido, como está na NVI. Depois, verso 7, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Que Tiago que é esse? É exatamente Tiago o justo, Tiago meio-irmão do Senhor Jesus. Então, após a ressurreição, o Senhor Jesus se apresenta a Tiago, agora líder na sua casa, por ser o segundo filho mais velho. E Deus tem propósito também com Tiago. Não é só ali com aquela família, com Maria e com José, mas tem propósito com esta família. E o Senhor Jesus se apresenta a Tiago, o seu meio-irmão. O resultado dessa reunião que houve aqui com Tiago é que a sua família, Maria e os seus irmãos, estavam todos agora reunidos, aguardando o momento que nós conhecemos como Pentecostes. Eles estavam junto daqueles que eram os 120 reunidos no cenáculo, que era o lugar onde a igreja primitiva se reunia, entre os lugares. Era um dos lugares onde a igreja se reunia, porque era uma igreja perseguida. O cenáculo era aquele lugar onde foi feita a última ceia, não é? E era ali que eles iam e se reuniam também. Então, se você for agora comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Enquanto o Senhor Jesus era vivo e manifestava o poder do Senhor sobre ele, diante dos olhos de todos, seus irmãos não criam nele. Mas a partir da ressurreição, não é? O coração dessas pessoas mudou. Capítulo 1 do livro de Atos, quem achou, diga amém. Acharam rapidinho, né? Oxe. Verso 12. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, e quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, é outro Tiago, por isso o filho de Alfeu está aí, para você não confundi-lo, não é? Simão, o Zelote, por isso Simão também listado, porque tem outro ali. E Judas, o filho de Tiago. Verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a partir da ressurreição, essa família passou agora, não é, a crer e seguir a Jesus. Verso 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. E aí continua. A continuação aqui agora é a escolha daquele que ocuparia a cadeira, não é, do próximo no colégio apostólico. E quem estavam ali dentre os 120? Maria e os irmãos do Senhor Jesus. Há uma mudança agora nessa família por conta da ressurreição.
Viram que não era brincadeira, viram que mamãe não estava falando coisas, que bateu a cabeça um dia, ou que teve muito sol e perdeu um pouco a consciência, mas que de fato aqueles com quem eles conviveram 30 anos era o Senhor Jesus, o Messias. E isso tudo muda totalmente e é fascinante, porque este que antes não cria e convivia com ele, você já pensou, meu irmão? Eu não sei como eram as casas, se tinha uma divisão de quartos, não é? Você já viu irmãos que dormem no mesmo quarto? Aquela coisa, disputa para quem fica na parte alta da beliche ou coisas assim, não é? Mas o fato é que agora essa família passou a crer no Senhor Jesus, e eu queria que você voltasse comigo lá à epístola de Tiago. Com isso você vai tirando as teias de aranha, que talvez estejam alojadas aí nas folhinhas da Bíblia por não usar, né? Tem que usar, irmão, tem que usar, aleluia. E no capítulo 1 de Tiago, nós lemos o capítulo 3. Eu queria que você fosse ao capítulo 1 comigo. Olha como ele se apresenta. Esse Tiago, como já vimos, não é? Essa epístola que leva o seu nome, uma epístola que foi direcionada às igrejas, não é? Não só a igreja em Jerusalém, onde ele era o líder. Ele era como o pastor principal em Jerusalém, naquela comunidade. E olha como ele apresenta, ou se apresenta, no verso 1 do capítulo 1. Ele diz assim, não é? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Está dando um oi para a turma, né? Oi, pessoal. Aqui quem fala é Tiago. Meu irmão, se você fosse meio irmão daquele que veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não daria aquela coceirinha na mão, no meio de alguma coisa assim, para chegar e falar, dá licença, pessoal, sou Tiago, prazer, paz do Senhor, meu irmão, o irmão é de Suzano, né? Ô, paz do Senhor, meu irmão, vem de longe, vem de longe. Sabe quem eu sou? Sou Tiago. Tiago, tem tanto Tiago por aí. Sim, mas não é todo mundo que é Tiago igual eu, não. Meio irmão do Senhor. Ó, aleluia. Meu irmão, dá licença, melhor cadeira para mim. Faz favor, arrumem aqui. Uma água, tem até uma jarrinha, né, etc. E tal. Não, como é que ele se apresenta? Muitos de nós, meu irmão, às vezes, não é, com a nossa arrogância, prepotência, talvez um pensamento ou sentimento de que a gente é melhor, superior, por qualquer coisa que a gente talvez tenha a mais, ou possa vir a ter, ou tem possibilidade. Meu irmão, somos todos iguais, absolutamente iguais. Eu não sei se é verdade ou não, mas os mexicanos falam que, e tem muita caveira, né, no México, você vê muita imagem de caveira e tal, mas aquilo, se é verdade ou não, não sei, mas é uma referência que indica que por baixo da pele, né, e da carne somos todos iguais. A caveira é igualzinha. Um é meio torto assim para cá, o outro meio para lá, mas é tudo de carne e osso. Aos olhos de Deus, meu irmão, somos todos iguais. Homens, mulheres, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Mas o que difere de nós, de outras pessoas, é o sangue do Senhor Jesus que nos limpa de todo o pecado. Quando o Senhor olha para nós, meu irmão, Ele não vê a tristeza, Ele não vê a sujeira dos nossos pecados, mas Ele vê a beleza de Cristo no seu sangue derramado sobre mim e sobre você. Olha como esse homem se apresenta, meu irmão. Ele é o líder da igreja em Jerusalém. Deus tinha propósito com ele e o levantou como liderança de uma igreja agora perseguida, de alguém que ele antes conviveu por 30 anos, mas não cria que era de fato o Messias. Estava muito esquisita aquela história, mas quando ele o vê ressurreto, o seu coração é transformado e Deus o coloca na liderança daquela igreja. Olha como ele se apresenta: Tiago, servo do Senhor. E servo não é do meu irmão. Não é como os irmãos que se curvaram na presença ali de José e o reconheceram. Pô, esse aí é meu meio-irmão, né? Esse aí é filho de Jacó com Raquel. Não, mas agora é do Senhor Jesus. A palavra Senhor aí não é Senhor
como quem se dirige a uma pessoa mais velha, né? O senhor fulano, por favor. Mas é a palavra Senhor Kyrios, que é uma referência somente. Como é que esse homem se apresenta, meu irmão? Servo do Deus, que eu tive o privilégio de conviver por 30 anos, andou entre nós, morreu naquela cruz por minha causa, pelo meu pecado, e agora ele me deu graça de servi-lo. E a vida desse homem foi transformada, não é? A ponto de que a sua liderança era tão presente, inclusive no colégio apostólico. O apóstolo Pedro ali é apresentado no livro de Atos, até o capítulo 9 aproximadamente, você encontra muita coisa acerca do apóstolo Pedro, e ele está nas suas viagens, nas suas experiências com Deus. Deus mostra para ele que o sangue de Cristo purifica os gentios, não tem mais agora essa questão de aquele que é separado e aquele que não é, mas agora todas as pessoas são alvo agora do Senhor, não só aquele que está na comunidade de Israel. E aí a palavra fala que Paulo, o antigo Saulo, agora também foi alcançado. Um grande perseguidor da igreja se torna agora, não é, um servo da mesma maneira. E se olharmos os textos paulinos, a gente vai ver como Paulo se apresenta. Aí é muito importante para a nossa reflexão que ele se apresenta como escravo de Cristo, escravo do Evangelho, não aprisionado como aquele que tem uma bola no pé e fica arrastando e fala ó, vida aos céus, mas no seu compromisso, na sua vontade e no amor ao Senhor, ele se considera um escravo, livre, mas que continua a servir. E aí Paulo começa a tumultuar a igreja, porque as pessoas, esse cara aí estava matando, ele estava lá quando, não é, as pessoas foram, Estevão foi apedrejado, ele estava lá, ele consentiu com tudo isso. Agora ele se tornou cristão, como é isso? E aí Paulo segue, não é, na sua primeira viagem missionária. E quando ele volta, havia um grupinho na igreja, e esse grupo existe até hoje, meu irmão, tem que tomar muito cuidado. As pessoas acham que estudar a Bíblia é coisa para crente bitolado, estudar a Bíblia é coisa para quem não tem lá muito o que fazer, não é, não se deu muito bem na vida e fica lá estudando a Bíblia agora. Sabe, 3, 4, 10 versículos decorados. Não, meu irmão. É para você não ser enganado, não ser levado no engodo do diabo, porque o diabo está circundando todas as pessoas e buscando aqueles a quem ele possa tragar. É o que a Bíblia diz. E Paulo volta, e quando ele volta está um murmúrio na igreja. Pessoas que perderam a sua compreensão daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é graça, e começaram agora a tentar enfiar regras naquilo que a graça acabou com tudo aquilo. Estão querendo colocar regra agora. E qual que era a regra? Você está achando que esse negócio de ser salvo é assim, tão fácil? Você recebe o Senhor Jesus, salvou e acabou. Calma, meu irmão, não é assim não. Ok. Eu vivi toda a minha vida no judaísmo e lá a gente tinha que circuncidar. Então agora você quer ser salvo? Você recebe o Senhor Jesus e circuncida, se quiser. E começou aquele burbúrio e as pessoas querendo colocar uma regra que não existia. Porque não há nada que você faça, meu irmão, absolutamente nada que você faça, para merecer aquilo que Deus de graça concedeu para todos nós. E aí as pessoas naquele murmúrio, Paulo volta, e aí Paulo se levanta e fala, como assim? Eu não andei entre vocês não, mas eu recebi do Senhor Jesus o que eu vos entreguei. Por isso que ele começa assim, lá o capítulo 15 que nós lemos. Porque o que eu recebi é isso que eu entreguei. O que do Senhor eu ouvi. E não tem nada dessa história de circuncisão, não. Isso é da antiga aliança, isso acabou. E aí começou um grande debate. Queria que você fosse comigo lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Não é? E aí começa esse debate, é o famoso concílio de Jerusalém, onde houve essa reunião para os estabelecimentos. A igreja, em alguns momentos, meu irmão, parece que pessoas vão entrando, e essas pessoas que vão entrando, elas não se dedicam a aprender a verdade, e assumem que o seu conhecimento é verdade e começam a gerar tumulto. Por isso é tão importante o estudo bíblico. No capítulo 15, olha aí o verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos.
se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Botaram Moisés na história. Sendo que Moisés é um tipo daquele que haveria de vir, como vimos. E Moisés mesmo disse, olha, virá um semelhante a mim. A este ouvi, não a mim, a este ouvi. E veio este que é superior a Moisés, o Senhor Jesus, identificado, apresentado. Agora deveriam ouvir a ele, mas as pessoas passaram de novo a olhar para Moisés, sendo que se olhasse para Moisés, era só prestar atenção no que Moisés dizia, porque Moisés ia falar, olha para ele, ia fazer o caminho, volta para Jesus. Mas pararam em Moisés. E começou todo esse tumulto, aí no verso 5, não é? Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido em Jesus e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que se obedeça à lei de Moisés. E aí agora a lei volta à tona, sendo que em Cristo, o Senhor Jesus, é o cumprimento integral da lei. E aquilo estava um fuzuê, até que finalmente, não é? Paulo faz ali o seu discurso e ali mostra às pessoas que a graça, não é? O tempo da graça, a antiga aliança ficou para trás. E aí no verso 11, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Os gentios não precisam ser circuncidados, porque eles agora creem em Jesus. É pela graça, irmão. Acabou o legalismo. Legalismo, meu irmão, é a tentativa de enfiar regras para compor algo que é alcançado pela graça. E aí, verso 12, toda a assembleia ficou em silêncio, e enquanto ouviam Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios, porque o muro de separação foi derrubado pelo Senhor Jesus, como diz a palavra em Efésios, não é? Verso 13, e quando terminaram de falar, quem se levantou para tomar a palavra? Tiago. Pedro já tinha apresentado o seu argumento, outros já tinham colocado seus argumentos, Paulo e Barnabé, que estavam de volta da sua primeira viagem missionária, já tinham colocado seus argumentos, dito tudo o que Deus tinha feito durante o seu percurso nessa viagem, apresentou como Deus é gracioso e fez milagres ali, e agora que todos falaram, se levantou uma autoridade, Tiago, tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí ele dá todo um contexto veterotestamentário. Verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lidas nas sinagogas todos os sábados. E aí o texto continua, resumindo aqui, para a gente ir ao ponto, Tiago é quem estabelece o fim daquele debate e estabelece o princípio. Não tem, porque o Senhor Jesus não ensinou dessa maneira. É pela graça. Acabou o período da lei. Acabou todo esse uso e costume antigo da velha aliança. Agora existe uma nova e eterna. Não é passageira, momentânea, não é modinha, mas é a eterna aliança, conquistada pelo sangue de Jesus. E ele ainda orienta, olha, cuida dos pobres e das viúvas, viu, Paulo? Pode seguir, continue pregando dessa maneira, porque é isso mesmo. E todo o colégio apostólico acatou a decisão final. Então, Tiago, este que é meio-irmão do Senhor Jesus, ele foi levantado como uma liderança muito importante em Jerusalém, na condução da igreja, e era exatamente este homem que não cria que Jesus era de fato o Messias, o seu meio-irmão. E por isso lá o texto que nós lemos, não é? É tão importante que a gente perceba, porque Tiago na sua epístola, ele vai trazendo
informações muito importantes e ele coloca o falso do lado do verdadeiro, para que você consiga, na comparação, entender e compreender aquilo que é falso e aquilo que é, de fato, verdadeiro. Então ele começa a apresentar entre as coisas como é que se deve tratar os irmãos. Porque aquele que trata muito bem um irmão porque ele é poderoso, é rico, seja lá, e aquele que não é provido de tudo isso, você trata mal, ora, isso aí é uma falsidade muito grande, não é assim que a igreja deve se comportar. E ele vem tratando e ensinando que nas provações que nós passamos, nós devemos suportar todas elas com alegria, com muita alegria. No capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer para todos nós, não é? A partir ali do verso 19, ele diz assim, Tiago capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque toda a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E ele tinha acabado de falar de provações para que as pessoas passem por elas com alegria. E antes de tudo isso, ele diz o seguinte, que nós podemos e devemos pedir a Deus sabedoria, não é? No verso 5, olha aí. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam são semelhantes à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, pessoas instáveis, pessoas que têm a mente dúbia ou dividida, quer dizer, não sabe se é o princípio de Deus o certo, ou se é o que o mundo fala que está certo, transita entre eles é essa mente dividida, que não está firmada, não está estabelecida no Evangelho. E a igreja de hoje, acho que uma das grandes marcas dela é exatamente esse grupo enorme de mentes divididas, não é? Se você observar, falava com meu sogro aí esses dias, ele dizendo, poxa, as igrejas mais históricas, não é? Parece que não tem crescido tanto como as outras, não é? E falando desse efeito de inflar, igrejas que inflam do nada. E essas igrejas que inflam do nada, meu irmão, geralmente tem uma figura central de algum homem ali, que é um cara bastante carismático, não é? E se você for olhar para essa figura carismática e começar a analisar com crítica, não com sentimentos e emoções, mas com crítica, com base na palavra, você vai encontrar uma série, meu irmão, mas uma série de apontamentos para o homem e não para Jesus. Apontamentos para a sua vontade e não para a vontade de Deus. Então, o que adianta inflar esse mundaréu de igreja? Por que infla? Porque está cheio de gente com a mente dúbia. Ele quer olhar para Cristo, mas não quer carregar a cruz. Ele está preocupado em ter um bolso cheio, ele está preocupado em ter um carro novo, ele está preocupado em ter roupas bonitas, ele está preocupado em ter uma posição social. Ele não está preocupado em negar-se a si mesmo, ouvir a Cristo, se sujeitar à sua vontade e segui-lo. Não é essa a preocupação. E é por isso que essas igrejas enchem, meu irmão. E se nós fizéssemos o mesmo procedimento, eu digo a você, sem medo de errar, a nossa comunidade também seria grande, transbordaria de espaço aqui, faltariam lugares para as pessoas. Mas o nosso compromisso é com a palavra. E a palavra, meu irmão, ela tira essa divisão, ela tira essa dubiedade e joga tudo aquilo que é do homem. E aponta tão somente para Deus. Esse é o efeito da palavra de Deus. Não há quem se dedique a estudar na palavra do Senhor e tenha o Espírito no seu coração, meu irmão, que se incline novamente para as coisas da carne neste sentido. Sem que tenha dificuldade e a mente agora começando a cobrar de si mesmo. Porque eu e você também sofremos tentações, ou não? Ou só eu que estou aqui? Né? Tem mais algum santo aí por aí? Tem santo aí, irmão? Amém? Se é santo, ou glória. Santo separado, né? Nós somos tentados ou não somos? E tem horas que parece que a tentação é muito
mais legal, muito mais chamativo, a gente dá até um passinho, vai para lá, depois volta e fica, esse é o caminho do crente, não é? E está aprumando o seu caminho. Agora, esses que têm mente dividida, são estáveis, meu irmão, eles não buscam a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, para que serve? Oh, é muito conhecimento. Para que você tenha uma cabeça deste tamanho, não é? E saia andando por aí, até meio pêndulo. Mas que sabedoria é essa que o apóstolo aqui está dizendo para todos nós? Olha, se você sente que você não tem, peça a Deus, porque Deus dá com bastante liberalidade. Deus dá abundantemente essa sabedoria. Que sabedoria que é essa? É só você ler o verso anterior. Olha aí o verso 4. Vamos do 2 em diante, que vai facilitar melhor. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é uma, não são duas, mas diversas provações. Porque a provação produz perseverança. Provação vem de Deus, tentação é do capeta. Provação. Então, quando você está sendo provado, sabe aquela maquininha de moer carne que às vezes te espreme, quebra toda a sua natureza, quebra as tuas estruturas que o Senhor faz para reconstruir? Deus faz essas coisas. A gente se sente vazio às vezes, não é? Parece que a gente está, ao orar, parece que a gente está dentro de uma sala fechada, como essa aqui, quando faz, até reverbera a tua voz e você, eu estou sozinho. E aí o Tiago diz o seguinte: considere motivo de grande alegria. Não é só alegria. Não é aquele sorrisinho maroto de meia boca assim. Legal. Mas é grande alegria porque você está sendo aperfeiçoado. E ele diz mais, não é? Pois vocês, verso 3, sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Na sequência ele fala, se você está sentindo falta de sabedoria, peça a Deus. Ora, para que sabedoria? Para passar pela provação com alegria. Para aprender a viver durante as provações com alegria, percebendo com discernimento o que vem de Deus, que vai produzir perseverança. E aí Tiago, lá no capítulo 3, que nós estávamos lendo, não é? No verso 18, ele traz assim. Aquele relógio está 9h30, faz um tempão. São 7:45. No capítulo 3 de Tiago, ele diz assim no verso 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? No verso 1 desse capítulo, ele diz: olha, cuidado, hein, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele está dizendo, olha, não é desencorajando não, mas é chamando a tua atenção para o cuidado, para a sã doutrina, para ensinar da maneira correta e direita, não é? Para que as pessoas realmente se desenvolvam, porque é pela pregação da palavra que há o aperfeiçoamento para o serviço na obra. Efésios capítulo 4. Se você ler lá, você vai encontrar exatamente isso. Lá ele vai falar do apóstolo, vai falar do profeta, vai falar do evangelista, do pastor e do mestre. Esses 5 foram levantados no ministério da palavra para o aperfeiçoamento dos santos, no exercício da boa obra. Efésios capítulo 4. Muito bem. E agora ele diz, quem dentre vocês é sábio e tem entendimento? Em seguida da pergunta ele diz assim, olha, que demonstre então a sua sabedoria pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Ora, se não tem humildade nas tuas obras, se não tem humildade no teu trato, se você é arrogante, se você é prepotente, indica que a sabedoria que você tem é a falsa e não é a verdadeira. A verdadeira e a falsa estão sendo postas diante de nós aqui. Assim como ele ensinou que a fé sem obras é morta, ou seja, não tem fé, e uma fé que produz é uma fé viva, ativa, falso e verdadeiro. Agora, de novo, ele coloca o falso diante de você e o verdadeiro. Verso 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja, e é uma inveja amarga, e ambição egoísta,
Não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Nem neguem a verdade. Quer dizer, quando você sente isto, percebe que a palavra penetrou e encontrou em você situações como essa, não negue a verdade. Mas exponha a Deus em oração para ser tratado. Se tem inveja amarga no coração, nós estávamos estudando terça passada, não é? Em Romanos, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, alegrem-se com quem se alegra e chorem com os que choram. Chorar com os que choram, a gente estava comentando lá, é meio que natural, talvez, e meio fácil, né? Alguém chega para você e fala, puxa, faleceu não sei quem da minha família, ou estou indo a um funeral. É imediato a mudança do semblante das pessoas. Sinto muito. Meus sentimentos. Deus te abençoe, Deus te conforte, coisas assim, né? Então, chorar com os que choram parece mais ou menos algo, não digo natural, mas é um procedimento talvez menos complicado para todos nós, não é? Tem hora que a gente vê a pessoa chorando e, para alguns, dá até uma alegriazinha. Fala, bem feito. Fez por onde? Toma. Não é alguma coisa assim. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve chorar sem falsidade. O amor seja sincero. Era o versículo anterior que estava lá. E ele diz, alegrem-se com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram. Parece que esse é mais fácil para a gente, né? Não é não. Quando você vê um amigo seu de uma condição muito diferente, de repente ele aparece, vendeu um negócio muito grande, ganhou um dinheirão muito grande, você vai olhar assim e falar, poxa, que legal. Mas no coração às vezes está assim, poxa, por que não foi comigo, né? Foi justo com esse aí. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, pastor, olha para aquele cara lá, ele nem crente é, e olha como prospera, e eu que estou na casa de Deus servindo ao Senhor, e a coisa não evolui. Não é? Ora, a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram. Não ter inveja. Então não é tão simples assim, irmão, não é tão fácil assim. Isso é cristianismo na prática, capítulo 12 de Romanos, não é? Então aqui o apóstolo no verso 14, agora Tiago dizendo, não é? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Meu irmão, de que ele está falando? Se você se lembra do que falávamos até a Páscoa, né? De uma raiz, de uma semente da serpente. É algo natural para esse mundo, a inveja. E quando ele diz que a inveja, no verso seguinte, não é 16, 15. E esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Quando ele diz aqui, olha, mas é terrena, a palavra que está aqui no grego original é animal. Ela é animal, é de animal. É da natureza carnal, é isso que ela está dizendo. É animal, é animalesco o negócio. E é demoníaca. A inveja, ela é demoníaca. Ela produz frutos, não é, de destruição. Olha aí o verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí confusão e toda espécie de males. Bom, é fácil da gente identificar exemplos bíblicos disso, não é? Falávamos de Caim há poucos domingos atrás. A Bíblia fala que Caim teve inveja, não é, do seu irmão. O sentimento dos líderes religiosos que foram atrás de Jesus para matá-lo era um sentimento de inveja, porque ele tinha mais popularidade, ele tinha mais autoridade, não é? Ele conduzia as multidões e tiveram dele inveja. Ora, o que aconteceu com Davi e Saul? Sendo que Saul, ao ouvir uma música, dizendo que ele tinha matado alguns, mas Davi tinha matado a pancada. O que gerou no coração daquele homem? Ele se alegrou com os que se alegram, porque ele é um dos servos do reino, é um soldado poderoso. Ô, glória, meu reino está forte? Não. Está falando de Davi em vez de falar de mim. Isso não pode. Então, meu irmão, isso a Bíblia diz que é sabedoria falsa. Não vem dos céus. Ela é terrena, animal, vem da carne, é a manifestação pura do bife, não é? Ela não é espiritual e ela é demoníaca. Toda vez que você se pegar num tipo de situação como esse, entenda com clareza, isso não é o Espírito falando na tua orelha, é demônio falando na tua orelha. É esse tipo de influência que gera esse tipo de coisa. E aí na sequência, meu irmão, de apresentar a sabedoria falsa, que olha para si, que busca, não é, desejos e ambições egoístas, ela é invejosa, Tiago apresenta a sabedoria
verdadeira, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. Agora Tiago apresenta a verdade diante dos nossos olhos. E Tiago foi um que experimentou, ele sabe bem do que ele está falando, porque ele não creu em Jesus ao longo de 30 anos ou 33 anos. Ele experimentou essa inveja, talvez, não é? De olhar para as pessoas, vendo ali em Jesus um grande movimento, e ele ali, olha, eu sou filho da mesma mãe, e por que eu não tenho essa mesma possibilidade? Por que eu sou comparado, ele perfeito o tempo inteiro? Ele sabe bem do que ele está falando, porque ele também viveu isso como um homem, como você e como eu. E agora ele apresenta no verso 17 que a sabedoria que vem do alto, a verdadeira, a de Deus, que ele dá com liberalidade, como ele falou no capítulo 1, essa tem algumas características. E não é inveja, e não é ambição egoísta. Mas qual é a característica dela? A primeira que ele cita, ela é pura. Por que ela é pura? Porque ela não tem inveja, porque ela não tem ambição egoísta, porque ela não busca para si próprio. Mas ela é pacificadora. Então ela é pura, meu irmão. As coisas que estão acontecendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, entre as pessoas que você ama, entre as pessoas lá que você convive, etc., não é? Que tipo de fruto que está se manifestando ali? Porque o fruto, a colheita da justiça, verso de número 18, ela semeia em paz para os pacificadores. É isso que você está colhendo? Porque é bem simples, irmão. É fruto da sabedoria que está sendo aplicada. É resultado da ação. Mais do mesmo, dá no mesmo. Então, para você ter resultado diferente, tem que mudar alguma coisa. Então, Tiago está ensinando qual é a diferença entre uma sabedoria e outra. Esta primeira sabedoria falsa, ela destrói lares. Porque seja o marido que sempre oprime a esposa, ou a esposa que sempre oprime o marido, ou pais que oprimem os filhos, ou filhos, não sei, gera morte, gera cansaço, gera fadiga. No trabalho, pessoas que não fazem adequadamente as suas tarefas, ou se julgam melhores e superiores e se vendem bastante. Chega uma hora, meu irmão, que a vitrine desmonta, porque ela não é verdadeira. E se expõe tudo aquilo que não se tem, mas tinha muito gogó. Essa é a sabedoria que é falsa. Agora, a verdadeira, ela é pura, no verso 17. E ela é pacífica. Ela pacifica. É o tipo de sabedoria, meu irmão, que quando ela entra em ação, a coisa está na temperatura nas alturas, está lá a panela girando, a pressãozinha, mas quando vem a sabedoria do alto, meu irmão, os nervos se acalmam, porque ela é pacificadora. Ela não é mole, não é bocó, mas ela é pacificadora. Ela diz a verdade que precisa ser dita, com amor. Tem uma diferença bem grande, né? Ela fala o que precisa ser ouvido, ela se impõe quando precisa ser imposta, e ela produz um ambiente pacífico. Depois de ser também pacífica, ela é amável. O sentido do amável quer dizer que ela é acolhida pelas pessoas, ela é recebida. Não é só que é boazinha, né? De cuti. Mas no trato ela é recebida, ela é acolhida, ela é amável. As pessoas percebem. É uma liderança que é seguida. Ela é compreensiva. Isso é bastante importante, não é? Porque nós acabamos de ler Tiago dizendo que a gente tem que ser tardios para falar e tardios para irar. Se é tardio para falar, o que você está fazendo? Você está assim. Está ouvindo, não é? Então ela é compreensiva. Como é que você vai compreender alguém se você não escuta essa pessoa? Se você só é o que fala, como é que você compreende? Não é? Mas ela é uma sabedoria que ela é compreensiva. Cheia de misericórdia.
E quando a gente fala de misericórdia, você nunca pode perder de vista o exemplo maior de misericórdia ou graça, que é de Deus enviando o seu Filho por todos nós. Né? Alguém aqui merecia qualquer coisa? Alguém que já viveu merecia qualquer coisa? Tiago, meio-irmão de Jesus, que conviveu na família, ele realmente entendeu que ele também não merecia nada. Mas tudo isso foi graça. Portanto, quando ele fala cheio de misericórdia, a sabedoria que vem do alto, meu irmão, ela é imbuída de misericórdia. Ela tem amor de Deus. E por mais dura que ela seja, ela tem misericórdia. Quem nos ensina isso é o Senhor. Porque Deus castiga a humanidade. O seu juízo vem sobre Adão e Eva quando tem o pecado. Sim ou não? Mas imediatamente, Deus disse que morreria, e morreram. Eles são tirados do paraíso, do jardim, eles são tirados daquele lugar, e Deus faz ali um primeiro sacrifício, tira a pele daquele animal e cobre as vergonhas da nudez daquele casal. O juízo, meu irmão, ele tem misericórdia da parte de Deus, e no sangue de Jesus, nós encontramos perdão para o nosso pecado. Quem pecou foi você. Quem pecou fui eu. Não foi o Senhor Jesus, mas quem pagou foi Ele. E nós vivemos no benefício do sangue derramado na cruz. Então, quando ouvimos Tiago dizendo dessa misericórdia, numa sabedoria que pacifica e não tumultua ainda mais, eu acho que é simples de entender. E além de ser cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, porque ela foi recebida e acolhida, ela pacificou e aquilo agora produz frutos. Frutos de pessoas arrependidas, frutos de relacionamentos quebrados outrora, mas que agora se restauraram, frutos que só o Espírito Santo do Senhor pode produzir, são bons frutos. Se essa é a verdadeira, ela produz bons frutos, enquanto a outra produz maus frutos. Você já conviveu com uma pessoa invejosa? É difícil, não é? O tempo inteiro ela dizendo que as coisas dela são melhores do que a sua. O tempo inteiro ela querendo se posicionar e tal. É ruim. Não é? Isso não produz bom fruto. Tiago continua dizendo que essa sabedoria ela é imparcial e ela é sincera, verdadeira. Não é de fingimento e não está indo porque não é minha mãe mandou. Estou aqui só porque minha mãe mandou. Viu? Saiba você. Não queria não, mas minha mãe mandou. Mas ela é sincera e imparcial. Imparcial quer dizer que ela não tem parcialidade. Quer dizer que para os irmãos aqui da igreja. Agora os irmãos da igreja da frente aí, quer nem saber. É o pastor dele que se vira. Mas ela é imparcial. A sabedoria de Deus, ela é imparcial. E com isso ele termina dizendo assim, olha, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Meus irmãos, com base nesse texto sobre sabedoria para aprender a passar pelas provações, não é? Momentos difíceis que nós somos colocados e que Deus nos coloca nesses momentos, provação vem de Deus. Toda boa dádiva provém do Senhor. E se provação produz perseverança, perseverança é bom fruto. Quem produz bom fruto é o Senhor. Ele é o Pai de toda boa dádiva. Então é o Senhor quem nos põe. Se temos sabedoria, aprendemos a passar com isso com alegria. Passar por isso com alegria. Porque estamos sendo aperfeiçoados. E se temos sabedoria, meus irmãos, o nosso coração é tratado e a inveja, essa ambição egoísta é colocada de lado para os objetivos verdadeiros, não é? Que são realizados na vontade de Deus. A palavra do Senhor no capítulo 12 aos Romanos, ela vai dizer que nós devemos oferecer os nossos corpos, a nossa vida, mente, coração, sentimento, membros, tudo que a gente tem, como oferta viva no altar do Senhor. Um sacrifício santo e agradável. Agradável no sentido de aceitável, que Deus aceita, é segundo a prescrição dele,
Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele diz que tem que ser. Por isso agrada ao Senhor, porque Ele aceita. Meus irmãos, eu trouxe esse texto para mostrar que um homem foi transformado, conviveu com o Deus encarnado, não cria, mas Deus arrebata o seu coração na ressurreição de Cristo, transforma a sua natureza, se torna um líder extremamente importante pela graça de Deus, e agora estamos compartilhando de sabedoria que Deus deu a este homem. Por isso, na nossa vida, na nossa casa, entre familiares, Deus também tem o poder de realizar essa obra maravilhosa. Daqueles que não creem, pela obra do Senhor, pela iluminação do seu Espírito, abrir os olhos para a contemplação da grandeza, da verdade, da majestade e da graça do Senhor sobre a vida de todas as pessoas. Deus tem poder de transformar, como Tiago foi transformado. E nós precisamos ter sabedoria, irmãos, para lidar com todas essas situações, para lidar em casa, para que todos esses problemas que enfrentamos, não é, sejam discernidos, não na raiva, não no sentimento, não no ímpeto do coração, que às vezes a vontade, meu irmão, é jogar a toalhinha mesmo, não é? Ah, tomar banho, não tem que ficar aguentando desaforo, não. Você acha, rapaz? Já tenho 44 anos, ficar aguentando essa senhora falando groselha para mim, minha esposa ali no fundo. Né? Você acha? Eu não. Isso é sabedoria que vem do alto? Você acha que eu tenho que ficar aqui aguentando, não é, tal situação nesse trabalho e coisas assim? Meu irmão, quando tem sabedoria de Deus, o ambiente é pacificado, bons frutos são gerados, vida é gerada e as coisas são transformadas pela graça do Senhor. Mas quando nós somos levados, não é, pelo nosso lado animal, como a Bíblia disse, e totalmente influenciados, não é, de maneira demoníaca, você leu aí comigo, nós mudamos totalmente o cenário, porque a gente quer tirar satisfação. Ninguém fala assim comigo, não, rapaz, que é isso e tudo mais, e sai se levantando com agressividade, respondendo de maneiras tortas, usando palavras indevidas, falando onde o silêncio era a melhor resposta que pudesse ter. Que Deus nos dê sabedoria, porque nós precisamos dela na nossa vida, precisamos dela na nossa casa, no convívio com os irmãos, em todo lugar. Eu convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus. O início do capítulo 4, Tiago diz que todas as contendas que existem entre nós têm uma só origem. Ele diz: elas não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, porque é cobiçoso. Não é sabedoria que vem do alto. Todo esse texto está conectado. Se você conhece o capítulo 3 da Epístola de Tiago, você conhece que ele fala da língua. E você sabe que ele começa a dizer que a língua, meu irmão, ela é pequenininha, mas ela tem a capacidade de incendiar uma floresta quando você usa ela de maneira indevida. Quando você fala bobagem, né? Vai no meio da torcida do time inimigo lá e grita o nome do outro time lá. E você vai ver o que você causa. É a língua causando, não é, bastante confusão. A sabedoria que o Tiago está dizendo aqui, meu irmão, é esse domínio desse pequeno membro do nosso corpo. Meu pedido ao Senhor nessa noite, e a começar por mim, é que o Senhor, na sua graça, nos dê sabedoria. Sabedoria para enfrentarmos tudo aquilo que Deus propõe para nós, com alegria, sermos aperfeiçoados, e por onde nós andemos, que se perceba a sabedoria do alto, e não a manifestação suja da minha carne. Não aquele mau hálito, não é, demoníaco, da influência, de raiva, de angústia, mas o doce perfume do Senhor Jesus, pacificando contendas, tranquilizando ambientes e trazendo as pessoas à consciência
não é? Que a raiva não estava deixando pensar, mas que quando a poeira baixa, quando o som, não é, deixa de ser saturado, se ouve com clareza, não é? Então que Deus nos dê essa sabedoria. Eu convido você a fechar os olhos, curvar sua fronte.